Ok, deixa eu dar aqui um F5, tá? A nossa gravação ela se iniciou às 2h10 da tarde. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, pessoal, de forma bem objetiva, sobre o PRO 025676, tá bom? Esse PRO aí, ele trata de segurança em trabalhos a quente. Ele está na revisão 10, que é de 30/6/23. Recebemos esse material da Vale, tá? Passamos por um treinamento aí de multiplicador, e aí nós vamos tentar aí, compartilhar com vocês algumas informações importantes contidas nesse PRO, tá bom? Se vocês quiserem participar, como eu disse anteriormente, fiquem à vontade, peço que mantenham os microfones no mudo, mas se tiver que participar, pode me interromper a qualquer momento, tá? Para perguntar, para fazer colocações, tudo bem? Fiquem à vontade, tá? Bom, falando de rota de fuga, para quem está dentro da Vale, atentar aí para a rota de fuga da edificação onde você se encontra. Nós temos um pessoal aí que está no Beleza, né? O Romualdo Vidal, imagino que esteja no Beleza, e alguns outros colegas aí. Então, assim, vocês têm um ponto de encontro aí que, saindo da edificação à esquerda, logo um pouquinho à frente, assim, no pátio, gramado, em frente ao estacionamento, vocês vão ver ali a placa de ponto de encontro. Tá? Esse ponto de encontro é o local para onde vocês irão se deslocar, caso haja qualquer ordem de abandono da edificação, qualquer sinal sonoro, alerta, né? Vocês deverão sair com tranquilidade, tá? Pela porta principal e ali se deslocar até esse ponto de encontro e ir lá aguardar instruções, tá bom? Eu não me lembro agora o número do ponto de emergência que tem aí, logo também na entrada da edificação, fazendo a diferenciação aqui entre ponto de encontro e ponto de emergência. Ponto de encontro é para onde você se desloca e ali aguarda instruções em caso de ordem de abandono, necessidade de abandono da edificação. O ponto de emergência é para onde você direciona o socorro médico, né? O serviço de remoção ou bombeiro industrial, né, caso haja algum evento indesejado com vítima, tá certo? Então, por isso que é importante conhecer ambos esses locais, tanto o ponto de encontro quanto o ponto de emergência da edificação do ativo onde você se encontra, certo? Lembrando os telefones de emergência também de Tubarão, né, nós temos dois, um deles é o ramal 111, você pode ligar de qualquer telefone interno, e o outro é o 3333-5190, que inclusive recebe a cobrar, né? Caso você ligue de celular e precise ligar a cobrar, esse número recebe a cobrar, sem problema nenhum. Se você tiver externo, fora da Vale, atentar para os telefones de emergência costumeiros, né? 190, Polícia Militar, 192, SAMU e 193, Bombeiro. Se é que eu não troquei, que eu não inverti aí o Bombeiro e o SAMU, tá? Tudo bem? Eu sei que 192, eu acho que, se não me engano, é Bombeiro e 193, SAMU ou vice-versa. Tá certo? Bom, aqui, prestar bastante atenção, beleza? Se tiver que perguntar, perguntar. Como eu falei para vocês, microfonezinho sempre no mudo aí, caso não tenha nada a perguntar. Não fica com dúvida, tá? Fica à vontade aí para esclarecer e tirar suas dúvidas. Essa aqui é a narrativa cultural da Vale, eu acho que a maioria de vocês aí já conhece isso, né? Isso aí nada mais é do que um desmembramento aí da missão, visão e valores da Vale, depois daquele fatídico evento lá de Brumadinho, em 2020, tá bom? Então, nós tivemos aí o rompimento da barragem, né? E aquele rompimento ali trouxe uma série de catástrofes, né? Então, desde a perda de vidas até a perda ambiental, né? Perda de bens, né, patrimônio aí, do governo, né, dos locais afetados, né, das pessoas ali, dos moradores, enfim. Aqui traz o propósito, né, da Vale, né, existir para melhorar a vida e transformar o futuro, né, junto com seus parceiros, né, com os clientes, né, os fornecedores, os contratados, tá bom? Então, assim, precisa haver essa parceria aí para poder melhorar a vida, realmente conseguir fazer alguma transformação importante. Os valores aí, a vida em primeiro lugar, agir com integridade, valorizar quem faz a empresa, fazer acontecer, respeitar o planeta e as comunidades, são valores aí muito importantes, né? São crenças que a Vale prega e ela deseja que todos os seus colaboradores, né, ou parceiros também acreditem nessas crenças, né,
e pratiquem isso, principalmente a vida em primeiro lugar. Aí tem alguns comportamentos chaves para se alcançar esses valores, né? Obsessão por segurança, no bom sentido da palavra, né? A gente não gosta muito do termo obsessão, porque remete à doença, porém, vamos olhar isso com bons olhos, né? Então, ser obcecado, gostar, né? Ter isso no DNA, a questão da segurança e da gestão de riscos, né? Gostar de participar dessas coisas, né? Quando for convocado para um treinamento, participar. Quando for convocado para exames, participar. Fazer os registros aí das condições inseguras, dos comportamentos observados aí no dia a dia, caso sejam observados, né? Tudo isso faz parte aí da gestão de riscos, tá? O diálogo aberto e transparente, né? Cara a cara, olho a olho, tete a tete, né? Conversar de forma aberta e respeitosa, tá? Empoderamento com comprometimento, né? Você assumir uma responsabilidade, né? Pegar aquilo e iniciar e ir até o fim, tá bom? Ter sentimento de dono, tá bom? Não achar que o problema é do outro, o problema é sempre nosso, tá? É de todo mundo. Escuta ativa e engajamento com a sociedade, saber ouvir também, não é só falar, né? Saber escutar as pessoas, ouvir ideias, opiniões. Então, são comportamentos importantes para quem trabalha para a Vale, né? Como empregado direto ou como um parceiro aí, e a Vale deseja que tudo isso aí aconteça na prática, tá? As alavancas para que isso aconteça segurança, o VPS, que é o sistema de gestão da companhia, pessoas, a inovação está sempre presente aí naquilo que a Vale faz, e a sustentabilidade, que tem relação direta aí com a sobrevivência da nossa geração e das gerações futuras, né, por vir, tá bom? E as ambições da Vale serem uma empresa reconhecida, uma grande empresa, né, reconhecida pela sociedade por ser referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável, organização, né, orientada aos talentos, né, voltada aos talentos, líder em mineração sustentável, que não agrida o meio ambiente, né, gerando risco aí para a geração atual e para gerações futuras, e referência em criação e compartilhamento de valor. Isso é tudo que a Vale busca. A gente sabe que ainda existe um grande caminho para se alcançar esse objetivo, mas ela tem isso como ambição e ela tem corrido atrás disso e espera que todos nós também assim o façamos. Tá? Alguns resultados esperados a partir dos conhecimentos adquiridos aqui por meio desse material, né? Preservar a saúde e a segurança dos envolvidos na atividade a quente, obviamente, né? E a integridade dos equipamentos, das instalações, dos ativos, né? Das áreas verdes e também das matas, tá bom? Então, é o que se quer, são os ganhos aí que se deseja. Quais as atividades aplicáveis a este PRO você realiza? Nós, como Serenge, né, como gerenciadora, na verdade, nós não realizamos nenhuma dessas atividades. Atividade a quente propriamente dita, nós não realizamos. Vocês concordam comigo? Nós não executamos nada disso. A Serenge não tem soldador, a Serenge não tem maçariqueiro, tá? A Serenge não tem ninguém que trabalhe, nem mecânico, que trabalhe com esmerilhadeira, com lixadeira, né, com ferramentas abrasivas aí que geram fagulhas, né, ou chama aberta. Então, nós mesmos, a gente não faz esse tipo de atividade. Porém, a gente acompanha esses trabalhos, né? E muitas vezes a gente atua como emitente credenciado de PTS. A gente sabe que lá no PNR 31, que é o documento corporativo da Vale que trata sobre PTS, tem 16 anexos, né? Um desses 16 é o anexo 12. E o anexo 12 é um anexo que trata justamente de trabalho a quente. É um anexo relativamente novo, ele não existia, tá? E ele trata de atividade a quente. Então, muitas vezes, você, como emitente credenciado, você precisará preencher o anexo 12. E para você fazer isso, você precisa conhecer o PRO também. Tá? O PRO aí, o 025.676, que é o que a gente está analisando aqui agora. Tá? Esse PRO ele se aplica às gerências ligadas ao Corredor Sul, Corredor Sudeste e a toda a pelotização no Brasil, né? Ligada à vice-presidência de Ferroz. Tá? Aqui é o informativo da saúde, segurança, meio ambiente, né, e riscos operacionais aí de FP Operações.
Então, vem dizendo aqui, ó, prevenção contra incêndios em trabalhos a quente, né? Após a conclusão da análise da ocorrência de incêndio em anexo, teve uma ocorrência, né, em 2023, tá? Causado por trabalho a quente, informamos que o alerta divulgado no dia 10/2 de 23 fica invalidado, passando a valer as orientações deste informativo. Quais sejam, né? Primeiro, o dono da área deverá repassar as informações técnicas dos equipamentos e participar da análise de risco para as atividades a serem realizadas por projetos, investimentos correntes, manutenção e integridade estrutural nas suas áreas e equipamentos, tá? Então, aí é uma participação mais efetiva do dono da área, inclusive nas questões relacionadas à elaboração de análise de risco, tá? Em todas as atividades executadas pelas gerências de projetos como um todo, tá bom? Dentro de seus ativos, ou de ativos sob sua responsabilidade, tá? Revisitar nas ARTs as classificações dos cenários de risco das tarefas envolvendo trabalho a quente, conforme PNR 68, né, que é o PNR que trata de análise de risco de tarefa. Né? A determinação dos efeitos para a classificação da severidade deve ser feita desconsiderando os controles existentes. Tá? Ou seja, a análise de risco ela precisa levar em consideração o cenário presente, tá? Deixando à parte os controles já existentes. Ou seja, ela tem que pensar, quando se vai elaborar uma análise de risco para atividade a quente, deve-se pensar no pior cenário. Tá? Não pensar só nos controles que já existem na própria instalação, no ativo, na unidade, não. Tem que pensar na pior situação que possa vir a ocorrer e em outros controles que se fizerem necessários além dos existentes. Tá? Então, para cenários de risco alto e muito alto, seguir os critérios definidos no anexo 3 do PNR 31, que trata de permissão de trabalho seguro, né, a PTS. Então, o anexo 3 é justamente o fluxograma que informa quais as atividades ou quais as condições, né, onde você vai precisar emitir uma PTS ou não. Tá? Então, nós temos lá, só recapitulando o que está lá no anexo 13, nós temos, primeiro, o que determina a legislação. Às vezes você vai executar uma atividade onde existe uma lei, uma norma regulamentadora, por exemplo, que diz que para essa atividade você precisa ter ali uma permissão de trabalho. Vou dar 2 exemplos aqui de normas que falam exatamente assim. A primeira delas, NR 33. NR 33 é uma norma regulamentadora que trata de atividades em espaços confinados, tá bom? Então, ela fala que toda atividade realizada em espaço confinado é obrigatória a emissão da PET, que é a permissão de entrada e trabalho. Tá? A norma regulamentadora chama assim. Isso dentro do processo de PTS é chamado de anexo 6. Tá? Então você tem lá, dentre os anexos do PNR 31, o anexo 6, que é justamente a PET, tá? A permissão de entrada e trabalho. Tá bom? Então é um exemplo. Um outro exemplo, NR 35, que é uma norma que trata de trabalho em altura. Então, essa norma ela fala que para atividades consideradas não rotineiras, porque para as rotineiras a norma diz que se a empresa quiser elaborar um procedimento operacional, ela pode fazê-lo também. Então, ela diz lá que para atividades não rotineiras, além de uma análise de risco, tá, é preciso que se tenha uma permissão de trabalho em altura, chamada PTA. Tá bom? Então, a norma chama assim, a NR 35, PTA. O PNR, perdão, o PNR 31 traz lá o anexo 1. O anexo 1 do PNR 31, ele fala justamente sobre trabalho em altura. Então, ele seria a permissão de trabalho em altura exigida lá pela NR 35, tá bom? Conforme eu acabei de explicar para vocês. Então, assim, primeiro critério para aplicação da PTS. A legislação exige, na atividade que eu vou executar, com que eu tenha uma permissão de trabalho? Se sim, eu preciso da PTS, tá? Se não, qual seria o segundo critério, então, para emissão ou não de PTS? Tá, a atividade que eu vou executar na área de um outro dono, que não seja o meu líder, o meu gerente, o meu supervisor, o meu gestor? Se sim, tá? Aí vem uma terceira pergunta, né?
tá? Dentro da atividade que eu vou executar, na análise de risco que for elaborada para essa atividade, existe algum risco mapeado ou classificado como alto ou muito alto? Se a resposta for sim, então eu precisarei obrigatoriamente da PTS. Se a resposta for não, tá, a qualquer uma dessas duas últimas perguntas, então eu não precisarei de PTS. Tá bom, pessoal? Então é isso que vem trazendo lá no anexo 3 do PNR 31, tá bom? E por último ali, ó, cumprir os critérios, né, as regras definidas no PRO 025-676, que é isso que nós estamos analisando aqui agora, tá bom? E também existe um outro PRO, que é o 026-330, que trata de atividades com temperaturas extremas, né, que se aplica ao corredor norte, destacando a obrigatoriedade do acompanhamento contínuo por um vigia durante toda a realização da atividade de trabalho a quente e a verificação das medidas e sistemas ou dispositivos de combate a incêndio antes do início da atividade. Tudo bem? Então, essas aí são algumas orientações que foram passadas por VP Operações depois de um alerta divulgado aí no dia 10/2, né, com relação a uma ocorrência indesejada envolvendo trabalho a quente aí, tá bom? Aqui é o recorte lá do evento, tá? De um grupo chamado CIPIA, tá? Que é uma Comissão de Prevenção de Incidentes e Acidentes, tá? E diz aqui o seguinte, ó, é proibida a realização de atividades de intervenções de manutenção e operação, né, eletromecânicas, em equipamentos que possuam mantas de borracha e placas de desgaste composto de material inflamável e ou combustível, tá? E aí tem alguns exemplos de alguns tipos de materiais aí com essas características, e aí fala mais, ó, de qualquer fabricante utilizando os processos de oxicorte, né? Oxigás e ou lixadeiras e soldagem, né? A gente sabe que mantas de borracha, né? E outras compostas de material inflamável combustível, você tem ali dois componentes, né, na verdade, do que a gente chama de triângulo do fogo. Você tem ali, muitas vezes, uma área oxigenada, bem ventilada, ou com pouca ventilação, né, com uma certa ventilação, que a gente chama de comburente. A gente tem ali o material combustível, e aí vai faltar o que para formar o triângulo do fogo? Vai faltar apenas a fonte de ignição. E aí pensa num conjunto oxicorte lá, que vai gerar a chama aberta. Pensa na lixadeira projetando fagulha incandescente. É tudo que se precisa para poder se iniciar um incêndio. Tá bom, pessoal? Inclusive, se não me engano, foi em 2022, 2021, 2022. Por favor, me ajuda aí se vocês se lembrarem dessa ocorrência que eu vou contar aqui agora. Nós tivemos um problema, e na data que ocorreu esse problema, foi na usina 5, tá? Se não me engano, entre as usinas 5 e 6, acho que foi na usina 5, tá? No filtro de manga, se eu não estou enganado, tá? Ocorreu um incêndio. O pessoal estava trabalhando ali, fazendo trabalho a quente, outras atividades em cima de um andaime, e de repente o filtro começou a pegar fogo, e o fogo se alastrou rapidinho. E aí gente pulou de cima de andaime, gente desceu de qualquer maneira, porque as pessoas ali queriam salvar suas vidas. E isso aí levou a uma série de ações que a Vale teve que tomar a partir daquele evento para que ocorrências desse tipo não voltassem a ocorrer. Inclusive com relação à fuga dos trabalhadores ali, no caso de emergência, né? Para ninguém ter que pular andaime, mudar até a configuração das escadas, botar aquelas escadas anguladas, né, em 45 graus, né? Tipo escadas estruturais. Então fizeram essa exigência, né, de que as escadas passassem a ter aquela configuração, não uma configuração vertical, tá bom? Que dificulta aí a descida do trabalhador em caso de uma ocorrência indesejada, tá bom? Então, essa ocorrência ela trouxe uma série de mudanças aí nesse PRO, tá? E também no próprio processo de emissão de PTS, conforme a gente viu aqui nos slides anteriores, tá?
Em caso específico de necessidade de intervenções em equipamentos que possuem esses tipos de materiais, a atividade só pode ser executada após análise formal por uma equipe multidisciplinar, envolvendo aí as áreas de engenharia, as áreas de segurança, operação e manutenção, tá? Então, assim, o ideal é que não haja esse tipo de atividade em locais com risco de incêndio, onde você tem presença de materiais inflamáveis. Se houver uma necessidade ou por inviabilidade técnica, né, tiver que ser feita ali, né, então tem que ser feita ali uma análise formal, tá? Uma análise de risco, né, envolvendo todas essas áreas aí, tá? Para evitar problema. Alguns pré-requisitos, tá, pessoal? E aí deixa eu jogar logo todos aqui, ó. Primeiro, né, estar treinado para esses pré-requisitos é para atividade envolvendo trabalho a quente, tá ok? Então, primeira coisa, estar treinado em noções básicas de prevenção e combate a princípios de incêndio. Esse PRO ele traz consigo um treinamento bem básico, tá? Que fala exatamente sobre isso, sobre essas noções básicas de prevenção e combate a incêndio, que é onde ele mostra as classes de fogo, né? Quais os tipos de incêndio existentes, quais os equipamentos de combate e controle dessas ocorrências, né? Para cada classe de fogo, para cada tipo de incêndio, tá bom? Então, tem que estar treinado também nessas noções básicas. Estar treinado nos procedimentos específicos, caso existam, de atividades que envolvam trabalho a quente, como, por exemplo, trabalho com esmerilhadeira e lixadeira, trabalho com uso de máquina de solda elétrica, trabalho com uso de conjunto oxicorte, trabalhos com solda aluminotérmica, né? Então, assim, você ser treinado nesses procedimentos, caso eles existam. Mas isso aí se aplica apenas aos operadores, pessoal. As pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de ferramenta. E aí, se de repente a empresa lá tiver um procedimento operacional específico ou uma instrução de trabalho para cada tipo de ferramenta, conforme especificado aqui no procedimento, então esse trabalhador ou grupo de trabalhadores precisará também, além de ser treinado em noções básicas de prevenção e combate a incêndio, além de ser treinado também nesse PRO, precisará ser treinado aí nessa instrução de trabalho específica, de acordo com cada tipo de equipamento ou atividade, tá bom? E aí, pessoal, vocês como fiscais, caso atuem como fiscais, né, ou emitentes de PTS, na hora que vocês forem liberar esse tipo de atividade, vocês podem estar pedindo lá, né, solicitando à liderança ou aos próprios trabalhadores que apresentem para vocês carteirinhas de treinamento específico, né, informando se eles possuem essas capacitações, ok? Então, noções básicas de prevenção e princípio de incêndio, né, treinamento nesse PRO específico e treinamento no procedimento específico, caso a empresa possua esse tipo de instrução. Então, caso ela não possua, o PRO não esclarece, não diz que é obrigatório, tá? Diz que caso a empresa, caso existam, né? Procedimentos específicos, caso existam. Tá bom? Então é sempre bom estar perguntando. Aqui fala de área classificada, né? Trabalho a quente, espaço oculto e executante de trabalho a quente, né? Aí aqui vem trazendo, ó, a definição para cada uma delas, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, trabalho a quente, atividade que possa produzir calor suficiente a partir de chamas, faíscas, atrito ou outros meios, gerando energia suficiente para iniciar incêndios em materiais combustíveis e inflamáveis. Então, isso é uma definição clássica de trabalho a quente. Tudo aquilo que possa produzir calor suficiente, né, para poder gerar um incêndio, tá? Em locais ali com materiais combustíveis e inflamáveis. Área classificada é uma área onde você tem ali ou possa vir a existir uma atmosfera explosiva, né? Onde você tem ali uma concentração ideal de um determinado agente combustível, por exemplo, um gás, né? Misturado ali com uma concentração ideal também de ar atmosférico, e aí se você tiver uma fagulha ali, uma faísca, uma chama aberta qualquer ali dentro, bum, você pode ter ali uma explosão, tá? Ou um processo, uma reação em cadeia que possa gerar aí não só uma explosão, mas também o que se chama de flashover, né? Que seria um incêndio em grandes proporções, tá? Então, isso seria a área classificada. Executante de trabalho a quente.
é o executante ou operador que realiza atividades envolvendo aí chamas abertas, aquecimentos ou centelhas, né, incluindo esmerilhamento, corte, solda, fiação, solda alumínio térmica, né, tochas aplicadas para calefação ou soldagem, dentre outras, né? Toda atividade que gera aí faísca, fagulha ou chama aberta dentro de uma determinada operação. Então, a pessoa que executa esse tipo de atividade é chamado de executante de trabalho a quente, tá? O espaço oculto, que seria, né? Seriam os entreforros, né? Entre pisos, paredes e vãos internos, como as paredes sanduíche, né? Sótãos, etc. Aqueles locais onde se possa acumular ali um gás, né? Qualquer tipo de material combustível, misturado ali com uma concentração ideal de ar atmosférico e juntamente ali com uma chama aberta, com uma fagulha, com uma faísca, acontecer ali o flashover, né? Ou o princípio de incêndio ali, tá bom? O trabalho quente, né, essa notinha que é importante, o trabalho quente inclui, entre outros, solda com arco elétrico e a gás, esmerilhamento, corte, queime, desbaste. Em áreas classificadas, todas as atividades que gerem chamas, fagulhas, faíscas, atrito, enfim, que gerem calor, são enquadradas como trabalho quente, né, em áreas classificadas, porque a área classificada é a área potencialmente explosiva. Inclusive, os ferramentais, os equipamentos a serem utilizados nessas áreas, eles precisam ser intrinsecamente seguros, né? Ou seja, eles precisam garantir uma segurança 100%, tá? Então, assim, não é qualquer atividade que você pode executar numa área classificada. Às vezes tem que ser feita uma purga, uma limpeza, uma lavagem, dependendo do tipo de área. Por exemplo, uma tubulação de gás, onde se passa ali um gás inflamável, um tanque de armazenamento de um produto inflamável. Então, antes de executar o trabalho quente, precisa ser tomado medidas ali para poder fazer a limpeza, a purga, né? A inertização daquele espaço ali antes da execução do trabalho. Bom, aqui outras definições, tá, pessoal? Áreas controladas para o trabalho a quente, isso aqui são definições importantes. As áreas controladas para trabalho a quente são os locais destinados especificamente para trabalho a quente, como, por exemplo, caldeiraria, usinagem, solda, né? São os famosos pipe shops, né? Cujas medidas de controle para essa atividade são previamente aplicadas e atendidas. Então, é por isso que elas são chamadas de áreas controladas. Existe ali todo um sistema de controle nessas áreas, elas são construídas justamente para esse fim, tá? Para que ali você possa executar essa atividade com toda a segurança necessária, tá? As mesas devem ser sinalizadas utilizando o anexo 6, né, do PRO aqui, 025.676. Tá? Construção não combustível, né? Qualquer material como alvenaria, chapa metálica, estrutura metálica que não tenha em sua constituição material combustível inflamável. A gente sabe que existem áreas que são construídas, e, por exemplo, você tem estruturas de alumínio que é altamente inflamável, né? Ou que são altamente inflamáveis, dependendo do tipo de incêndio, tá? Se não me engano, é incêndio de classe D, tá bom, pessoal? Então, assim, mas normalmente locais construídos com alvenaria, né, chapa metálica, estrutura metálica, normalmente eles não foram feitos para pegar fogo. Para pegar fogo num ferro, para você chegar a derreter um ferro a ponto dele incendiar, tem que ser assim um calor muito absurdamente grande, né? Então, essas áreas normalmente elas não são consideradas áreas combustíveis, né? E áreas não controladas para o trabalho a quente. Áreas não controladas, deixa eu tentar Deixa, deixa eu tentar, pessoal, fazer uma coisa aqui, que eu não vou conseguir ler todo o conteúdo por conta da minha barra aqui de... Enfim, vamos seguir aqui, tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Áreas não controladas para o trabalho a quente são aquelas que possuem maior potencial de risco de incêndio e explosão e que requerem vigilância contínua durante toda a execução do trabalho, assim como após sua conclusão ou interrupção, tá? As mesas devem ser sinalizadas utilizando modelos de placa contidos aqui no anexo 6 do SPRO, tá bom? Então, assim, você tem
quais são as principais aí que a gente precisa entender? São as áreas controladas e as áreas não controladas. As controladas, a gente sabe que são aquelas que são construídas para execução de trabalho a quente, como os pipe shops, por exemplo, né? Que tem essa configuração, né? E as áreas não controladas para o trabalho a quente são aquelas onde que não foram previamente construídas para execução de trabalho a quente, mas onde o trabalho a quente, de repente, possa vir a acontecer. Então, aí você precisa ter vigilância contínua, tá? Essa vigilância tem que ser de, no mínimo, 1 hora, tá? 60 minutos. Então, você tem que ter ali uma vigilância após a conclusão da atividade, se não me engano, são 20 minutos, tá? Então, tem que ter esse acompanhamento aí para verificar se não ficou nenhum material ali que possa gerar o risco ali de aquecimento de estruturas inflamáveis e, consequentemente, ali o início de um incêndio, tá? Então, por isso que tem que ter essa vigilância aí em áreas não controladas. Então, essa é a diferença de uma para outra, tá? Tá bom? São consideradas áreas críticas, né? As áreas não controladas são consideradas áreas críticas, trabalhos em transportadores de correias, subestações elétricas, próximas a materiais combustíveis, áreas verdes e matas, postos de combustíveis, armazenamento de insumos ou líquidos inflamáveis e armazenamento de gases, tancagem, dentre outros. Então, essas são as áreas potencialmente com maior potencial de risco de incêndio ou explosão, tá? As áreas consideradas não controladas para trabalho a quente. Tudo bem? Pessoal, tranquilo até então? Bacana? Tranquilo, Ed Carlos. Aos demais aí, tudo certinho? Além do Romualdo? Tranquilo, minha parte também. Né? Tá bom, vamos para frente, né? Algumas considerações gerais aqui sobre o trabalho a quente, né? Sempre que possível, deve-se buscar alternativas ao trabalho a quente que não gerem calor ou faísca. Por exemplo, usar uma serra manual, usar parafusos, rebites, etc., né? Evitando soldas e coisas dessa natureza. Está sendo previamente discutidos no planejamento das atividades. Então, a gente sabe que toda atividade ela precisa ter um planejamento inicial. Né? Nada é feito sem planejamento. Porque o que é feito sem planejamento, a tendência de dar errado é muito grande. Então, por isso que tem que ser feito um planejamento prévio. E nesse planejamento você vai verificar qual o tipo de atividade que vai ser executada, onde que ela vai ser executada, quem é que vai executar, quais os recursos necessários e, no caso do trabalho a quente, se ela pode ser substituída, tá, por um trabalho não considerado a quente. Tá? Então, assim, essa tem que ser né, tem que ser o ponto, né, o ponto em que deve ser dada atenção, tá bom? Agora, não tem jeito, vai ter que fazer com trabalho a quente, aí tem que se tomar outras medidas aí que a gente chama de medidas de mitigação, tá bom? Então, o que seria o planejamento bem feito, né? Evitar, né, buscar alternativa ao trabalho a quente, né, que não gere calor ou faísca. Então, isso seria a prevenção, a forma de prevenção do problema principal. Tá? Agora, se você não consegue, você tem que ter pelo menos os controles para mitigação. Tá bom? E aqui, pessoal, vem trazendo alguns documentos que a gente precisa para executar trabalho a quente. Então, em áreas controladas e em áreas não controladas. Então, você tem aqui, tipo de área controlada para trabalhar quente. Em área controlada, quais são os documentos que eu preciso ter ali? Um documento que é obrigatório, que eu preciso ter ali, é o checklist das ferramentas, né? Conforme o anexo 1 desse PRO. Tá bom? Então, se vocês pegarem lá depois, baixar aí do CISPAV, o PRO 025676, vocês vão ver que tem um checklist aí de ferramenta, né? Um checklist diário. Existiam 2 modelos. Hoje eu não sei se ainda temos os 2 modelos ou se é apenas um. Mas, assim, era um modelo diário e um modelo mensal. O pessoal normalmente usava mais aquele mensal todas as vezes que fosse utilizar a ferramenta, né? Então você tem lá um checklist para esmerilhadeira, um checklist para lixadeira, para máquina de solda, para conjunto oxicorte, e aí você utiliza o checklist de acordo com o tipo de equipamento que vai ser utilizado. Então isso é obrigatório em área controlada. E em área não controlada, esse documento também é obrigatório? Claro, conforme vocês estão vendo aí no slide, o documento checklist de ferramentas
também é obrigatório para ambas as áreas, tá? Existe também um outro documento chamado anexo 3, o anexo 3 desse PRO. De que trata esse anexo 3? Esse anexo 3 nada mais é do que uma autorização para a realização de trabalho quente. É um documento que era muito utilizado quando ainda não se existiu o anexo 12 do PNR 31. Lembra que eu falei lá atrás do anexo 12? Que é o documento que serve para liberação de atividades a quente, tá? Dentro do processo de PTS. Pois é. Então, antes existia apenas o anexo 3. Então, o anexo 3 você utilizava em todas as áreas, não controladas, áreas controladas, só que hoje não. Hoje, o anexo 3 você não precisa utilizar em áreas controladas, apenas o checklist de ferramentas conforme o anexo 1. Ah, e o terceiro documento, né, que se precisa tanto para a área controlada quanto para a área não controlada? Aí seria a permissão de trabalho, tá, pessoal? Mas a permissão de trabalho não quer dizer que porque eu vou trabalhar numa área não controlada que eu não vou precisar ou que eu vá precisar. Sim, quem vai avaliar isso vai ser o emitente de PTS junto com o executante da atividade antes da atividade ser executada, antes dela se iniciar. Então, você, como emitente, você vai chegar lá junto com o executante, se você for o emitente, né? E vai olhar, vai verificar onde é que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer ali, quais as ferramentas que ele vai utilizar, qual o tipo de trabalho a quente que ele vai executar, e aí você vai verificar dentro do fluxograma lá do anexo 13 do PNR 31, aquele que eu apresentei para vocês, do fluxo de emissão de PTS ou não, tá? Se aquela atividade ali atende os critérios para emissão de PTS ou se não atende, tá bom? Então, a PTS está ali, ó, conforme PNR 31, conforme fluxograma do anexo 3 do PNR 31. Tá? O que a gente precisa saber? Em áreas controladas para trabalhar quente, documentos obrigatórios, checklist de ferramentas, PTS conforme critério, tá? Do PNR 31, do anexo 3 do PNR 31. Documentos obrigatórios para áreas não controladas, né, para trabalhar quente. Checklist de ferramentas, anexo 3, autorização para realização de trabalho quente, e a PTS de acordo com o critério do anexo 13 do PNR 31. Então, a gente sabe aí que para áreas não controladas, além do checklist de ferramentas, o executante da atividade a quente vai precisar também do anexo 3 desse PRO aqui, tá? Que é a autorização para a realização de trabalho a quente. E pode ser que, além desses dois, ele ainda precise do anexo 12 lá, mais o anexo 16 do PNR 31, que trata de permissão de trabalho seguro, tá bom? Então, isso aqui vocês precisam atentar para saber o que vocês vão cobrar de documentação ou não dos executantes de trabalho a quente quando vocês estiverem ali acompanhando esse tipo de atividade, certo? Antes de iniciar a atividade de trabalho a quente, deve-se avaliar a necessidade de preenchimento dessas documentações de acordo com a classificação da área, né? Se a área é controlada para trabalhar quente ou não. Tá? Aí vem aqui dizendo quem é que emite cada documento, tá? Então tá aqui, ó, o checklist de ferramentas. Quem emite? O executante do trabalho a quente. Quantas vias? Uma única via a cada turno de trabalho. E onde deve ficar? Na frente de serviço, tá bom? Então, o checklist aí, o anexo 1 do PRO 25676, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. A área poderá utilizar o modelo de checklist de ferramentas desse procedimento ou outro, né? Formulário de checklist conforme estabelecido em procedimento local. Mas o que normalmente se utiliza é o anexo 1, tá? Já o anexo 3 aqui, a autorização. Quem é que emite? O líder responsável pela tarefa, ou o dono da área, ou seus designados emitentes de PTS. Por isso que eu falei, tá? Que, no caso, se vocês acompanharem qualquer atividade de trabalho a quente, tá, meus amigos? De uma empresa contratada, sob responsabilidade da Vale, e vocês forem designados como emitentes de PTS, tá? Vocês deverão também preencher o anexo 3. O checklist o operador lá vai fazer, tá? E o anexo 3, se for em área não controlada, aí ele precisará ser feito por você, tá bom? Quantas vias? 2 vias a cada turno de trabalho. Uma fica com o executante de serviço
e a outra fica com o emitente, tá? Onde deve ficar? Uma com o dono da área designado de emissão da PTS e a outra com o líder responsável pela tarefa, tá? E aqui a permissão de trabalho seguro, né? Deve-se seguir as recomendações do procedimento local de permissão de trabalho seguro, no nosso caso, o PNR 31, certo? Então, emite sempre em duas vias, né? E uma via fica com o executante do trabalho, eu estou falando da PTS, tá, pessoal? Uma das vias, todas as vias lá que forem preenchidas, né? Uma cópia fica com o executante do trabalho e a outra cópia fica com o emitente credenciado, tá? Nos casos em que o designado emitente de PTS for emitir também a autorização para a realização de trabalho a quente, deve-se assegurar que, importante informação para vocês, ó, o emitente designado e os envolvidos nas atividades que envolvam o trabalho a quente estejam previamente treinados nesse PRO, no PRO 025.676. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Conhecer os anexos com os inventários das localidades de trabalho a quente da área onde as atividades serão executadas. Então, esse PRO aqui, ele também tem um anexo, tá, pessoal? Não me lembro o número dele agora, tá? Depois a gente olha aqui, que fala, que traz os inventários de cada área, né? Por exemplo, nas usinas de pelotização, os laboratórios físicos, né? As áreas onde você tem ali presença de correias transportadores ou transportadores de correia, tá? Áreas onde você tem tubulações de gás, áreas consideradas áreas classificadas. Então, vem tudo mapeadinho com foto, a descrição da área, tá bom? Então, isso é chamado de inventário de localidades de trabalho a quente, tá? Cada área tem que ter esse inventário. Cumprir todos os procedimentos previstos nesse PRO, especialmente quanto à implementação de medidas de controle contra incêndios, eliminação de atmosfera explosiva, no caso de áreas classificadas, quando aplicável, por exemplo, dentro de um espaço confinado, né, de uma tubulação, de um tanque de armazenamento, e assegurar a vigilância durante as atividades de monitoramento. É o emitente de PTS, nesse caso, que faz a vigilância? Não, mas cabe a ele saber quem é que fará a vigilância, nome da pessoa certinho, tá? Para ele poder acompanhar, monitorar isso de perto, tá bom? Para que se tiver que procurar, ele saber a quem procurar. Tá? Então, essas três características aí, elas precisam estar bem fixas na mente de vocês, caso vocês, como emitentes de PTS, também emitam lá autorização para realização de trabalho a quente. Certamente, se o seu gestor designar você como emitente de PTS, certamente ele vai designar você também como o emissor aí da autorização para realização de trabalho a quente, ou o anexo 3 aí do SPRO, tá bom? Aí, os anexos estão ali, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo abri-los aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o modelo de checklist que eu falei para vocês, tá? Checklist de ferramenta. Tem que ser preenchido aí pelo usuário da ferramenta. Então, você tem aqui, ó. Estão vendo aí o cursor do meu mouse? Então, você tem aqui os tipos de ferramenta, ó. Você tem aqui esmeril, esmerilhadeira ou lixadeira, furadeira portátil, máquina de solda, né, conjunto oxicorte, né, corte com plasma. E aí você tem aqui, ó, os quadrinhos que são pintados em cinza, porque a colocação aqui, ó, tá, o cheque aqui, a pergunta que se dá, não se aplica a eles, tá? Então, se aplica apenas a esses que estão com os quadradinhos aqui em branco. Então, mas vocês não precisam ficar guardando isso, não, porque isso aí é apenas para os executantes da tarefa, as pessoas que vão utilizar essas ferramentas. Aqui, ó, os quadrados em cinza representam itens não aplicáveis a determinado tipo de ferramenta, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui é o modelo, o checklist de ferramenta mensal, tá ok? Então, aquilo que eu falei para vocês, tem gente que prefere usar esse, mas tem gente que prefere usar aquele, tem gente que acha aquilo mais confuso, e aí usa esse aqui de acordo com o dia aqui que for usar, é o que é mais usado aí nas áreas, certo? E aí aqui
É a autorização, anexo 3, tá? É a autorização que você vai ter que preencher em áreas não controladas, tá certo? Áreas não controladas, opa, apertei. Então, em áreas não controladas, além do checklist lá de ferramentas manuais, vai ser necessário, obrigatório, usar também esse documento aqui, tá bom? Vamos lá para frente, alguns... Desculpa aí, mas é só para mim ou tá sem som mesmo agora? Não, não, tem som. Pessoal, apenas aí para gente, para não ficar um negócio assim, pô, entrou o som, mas será que isso... É porque esse som, ele está dentro do material. Só que como esse material já tem tempo que a gente não... Já tinha um tempo que a gente não apresentava, então eu tinha até me esquecido da questão do som. Por isso que eu iniciei a fala e depois eu parei imediatamente, né, para deixar o interlocutor aí apresentar, tá bom? Mas era som para todo mundo mesmo, certo? E aqui ela está falando de algumas características aí da questão do acionamento dessa equipe aí, comissão multidisciplinar, caso haja aquela situação aí de execução, de necessidade de execução do trabalho a quente em áreas não controladas, né, em áreas onde você não consiga aí, áreas com risco de inflamabilidade, né, muito acentuado, e onde você não consiga ali executar a atividade de uma outra forma. Então tem que realmente acionar essa comissão, né, envolvendo o pessoal de engenharia, segurança no trabalho e etc., como a gente já viu ali atrás, né, executante de tarefa, para se estar montando uma análise de risco e vendo se realmente dá-se para realizar atividade nesse local, né, nesse ativo, de forma segura, né, de forma que não comprometa aí a segurança de ninguém. Tá bom? E aí ela apresentou uma informação da revisão 8, nós já estamos na revisão 10, tá? Mas isso aí não teve mudança não, tá certo? Aí, ó, lembrando, tá até informando ali em cima, estamos na revisão 10, tá bom? Mas isso aí não teve modificação não. Classificação de áreas, tá? Então aqui vem trazendo uma classificação que vem na tabela 1 do PRO, tá? De acordo com o tipo de área. Então você tem aqui, ó, ocupação, né, em combustível, com qualquer material combustível, contido em equipamentos fechados, exemplo, líquidos igníferos dentro de tubulações, né? Então ela é classificada ali, ó, construção não combustível. Por quê? Porque esse líquido combustível está dentro de uma tubulação não inflamável, né? Uma tubulação metálica. Ó, construção combustível sem a presença de espaços ocultos. Aí essa tubulação seria classificada como C, né? A classificação dela seria C. E a classificação dela seria D se a construção fosse, o tipo de recipiente fosse combustível com a presença de espaço oculto. Então, ela seria classificada como D. Então, é a classificação aqui que a Vale coloca para o tipo de combustível presente no local de acordo com a área onde esse combustível se encontra.
Bom, então, você tem áreas aí, como a gente pôde observar, né? Não vou ler todos, esse primeiro aí que eu li para poder facilitar o entendimento. Então, você tem aí materiais combustíveis que ficam em locais ou armazenados em equipamentos que não têm característica inflamável, né? Tipo tubulações metálicas, né? E nós já temos aí materiais combustíveis que ficam armazenados em locais com característica inflamável, que pode vir a pegar fogo. Tá bom? Então, essa é a classificação que o PRO traz para cada tipo aí de localidade onde o trabalho a quente poderá ser realizado ou não, dependendo da característica dessa área, né, e do combustível ali presente, tá? O dono da área deve fazer o inventário, né? Cada área tem que fazer o seu, que é o anexo 2, né? Dos equipamentos onde serão realizadas as atividades com trabalho a quente. E o inventário deverá ser atualizado e deverá ficar disponível na localidade. Esse inventário ele mostra quais são essas áreas, com a classificação delas e quais os tipos de trabalho a quente que poderão ser executados ali, tá? E quais os controles necessários, tá, para que essa atividade seja executada ali de forma segura, tá? Então isso cabe ao dono da área fazer esse levantamento. E aí vem aqui um printzinho, tá, pessoal, do modelo de inventário. Então ele vem aqui dizendo, ó, vem trazendo aqui o número, né, do equipamento, aí vem dizendo qual setor que ele se encontra, o local que ele está instalado, a descrição desse ambiente ou desse ativo, né? A foto desse equipamento e a categorização aqui, tá bom? Desse equipamento. Quais categorias, qual a classificação deles. E algumas observações, né? Então, aqui ele diz aqui, por exemplo, na 1 aqui, ó, equipamento ou estruturas que possuem não possuem revestimento, né, combustível, porém contém presença de óleo, graxas e derivados, viu? Então, assim, por mais que ele não tenha nenhuma estrutura combustível por si só, mas pode haver ali óleo, graxa ou qualquer outro tipo de agente combustível que possa pegar fogo ali no caso da execução de um trabalho a quente, tá bom? Então, ele tem que inventariar isso e trazer toda essa classificação aí dependendo da área, tá bom? Elabora inventário para áreas controladas ou não controladas, né? O inventário, aí diz aqui o que é o inventário, né? Que é o mapeamento, onde se utiliza o anexo 3 de todos os locais onde é possível executar atividades a quente, sendo o local controlado ou não. Tá? Então, ou seja, já respondeu a pergunta. Então, elabora inventário para áreas controladas ou não controladas? Para as duas, né? Considerando a proximidade com outros equipamentos que possam ser atingidos na atividade. Então, aplicável ao PCM para determinar formas de executar atividades e alertar para atividades próximas, né? Então, o pessoal lá do controle de manutenção é que fica responsável aí por esse inventário em cada área. Vigilância e monitoramento, o PRO também prevê isso, tá, pessoal? Então, vigilância versus monitoramento. O que é cada um, né? O que é vigilância, o que é monitoramento? Então, vigilância é o acompanhamento contínuo, né, a realização da atividade de trabalho a quente e nos 20 minutos posteriores, sendo o período de refeição e descanso, né? Caso esse período de acompanhamento não atinja o estabelecido na tabela 3, este deverá se estender até que o tempo, né, a realização da atividade e posterior complete o período solicitado. Então, o mínimo para vigilância são 60 minutos, tá certo? 60 ou 50 minutos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, tá? Então, vigilância, pessoal, é justamente ficar uma pessoa ali olhando mesmo, como um vigia, né? Acompanhando o que está acontecendo ali. Em muitos casos, precisa ter até duas pessoas, dependendo da posição, né, onde o trabalho está sendo executado. Às vezes você tem ali um profissional que está designado como vigia, né, ou vigilante, e ele fica num local onde ele não consiga enxergar toda a atividade a quente que está sendo executada. Aí, nesses casos, vai precisar de um outro profissional posicionado em outro local também para fazer ali uma segunda vigilância, tá ok? Todos os dois com rádio de comunicação, um em contato direto com o outro em faixa exclusiva, tá? Então, isso aí é muito importante, tá?
Monitoramento que seria, né, é o acompanhamento necessário após o período de vigilância, com o objetivo de detectar princípios de incêndio posteriores à atividade executada, ao trabalho a quente, tá? Pode ser realizado presencialmente ou por detecção de fumaça, câmeras de vídeo monitoramento, etc. Se realizada presencialmente, deve-se monitorar a área a cada 15 minutos no mínimo, tá? Então, essa seria o monitoramento pós-vigilância, né? Então, a vigilância é feita com presença humana, tá? E o monitoramento pode ser feito tanto com presença humana quanto com outros tipos de sistemas de monitoramento, tá bom? E, se for humano, tem que ser 15 minutos no mínimo, tá? Então, tá aqui, ó. Vigilância versus monitoramento. O que é? Vigilância, acompanhamento, monitoramento também é um acompanhamento, só que é um acompanhamento posterior, né? Então, quando que acontece? A vigilância durante os 20 minutos após a atividade de trabalho a quente, né? E o monitoramento após o período de vigilância, tá? Presencial ou à distância? Como é que funciona? Ou a vigilância tem que ser presencial e o monitoramento pode ser em ambos, pode ser tanto presencial quanto à distância, via câmeras de vídeo monitoramento, etc. Tá? E quem é que faz? A vigilância, quem faz? É qualquer empregado treinado e capacitado envolvido na atividade, pode ser designado como vigilante, né, ou vigia, e o monitoramento é indicado pelo dono da área conforme estratégia estabelecida, né? Se vai ser por câmera, se vai ser presencial, então o dono da área que vai definir a melhor forma. Bom? Vigilância e monitoramento devem ser realizados de acordo com a categoria mapeada, onde o trabalho a quente será realizado, devendo seguir o tempo da tabela abaixo para cada categoria, tá, pessoal? Então, para todas as categorias aqui, ó, A, B1, B2, C e D, vigilância contínua, o mínimo, 60 minutos. Tá ok? A vigilância tem que ser feita no mínimo de 1 hora. E aqui, pessoal, é o monitoramento, ó, que vai de zero hora até 5 horas, dependendo do tipo da categoria da área, na verdade, né? Então, você tem lá, para todas as áreas, para todas as categorias de área, 60 minutos no mínimo de vigilância contínua, tá? E você tem ali o monitoramento que pode variar de acordo com a classificação ou categorização de cada área, né? Pode ir até 5 horas máximo aí. Em caso de dúvida para a classificação da categoria, esta deverá ser definida em conjunto com o executante do serviço, pessoal de saúde e segurança no trabalho da área e o dono da área, tá? Mas normalmente essa classificação aí ela já vem por padrão. Aí aqui vem um exercíciozinho, tá, pessoal? Calcule o tempo de vigilância, já são 3:07, então, para a gente ganhar tempo, nós vamos... eu já passei esse exercício para frente aqui, tá bom? Então, aqui, ó. A atividade realizada em 30 minutos, qual seria o tempo total de vigilância? 20, 40, 50 ou 60? 60. A gente viu lá que o tempo mínimo para todas as categorias de área é de 60 minutos. Tá? Então, 30 minutos de atividade mais 20 minutos pós-atividade. Seria 50 minutos. Porém, conforme a tabela, o tempo mínimo de vigilância é de 60 minutos. Então, 30 mais 20 é 50, não atinge os 60. Então, nesse caso, não seria 50, mas sim seria 60 minutos. Atividade realizada em 50 minutos, qual seria o tempo total de vigilância? Nesse caso, seria 70 minutos. Por quê? Porque você teria 50 minutos de atividade, que não atingem os 60 minutos mínimo, mais 20 minutos pós-atividade, que seria o monitoramento. Então, totalizando 70 minutos. Então, você pode ter sempre mais do que 60 minutos. No mínimo 60 minutos e nunca menos do que isso, para fins de vigilância e monitoramento, tá? Ó, as condições de vigilância e monitoramento dos trabalhos a quente devem ser explícitas na autorização para a realização de trabalho a quente e seus anexos, né? Naquele anexo 3. Então, isso tem que estar explícito lá. O tempo de atividade mais o tempo pós-atividade, que seria o tempo de atividade seria o tempo de vigilância, né? Mais o tempo pós-atividade seria o tempo de monitoramento, nesse caso 20 minutos, tá bom? Então seria no mínimo 60 minutos, né? Ou 50 minutos mais 20, totalizando 70. Esse total nunca pode dar menos que 60. O total tem que dar no mínimo 60. Em quais condições deve-se designar uma segunda pessoa para a vigilância contra incêndio? Eu falei isso ali atrás agora, tá? Mas vamos colocar aqui, ó.
Bom, então, ó, quando o vigia não conseguir visualizar ao mesmo tempo a área de trabalho a quente e a pessoa que realiza o trabalho, ele não conseguiu visualizar, enxergar ambos ali, então é preciso ter uma outra pessoa ali para auxiliar. Quando o vigia tiver que se ausentar da frente de trabalho, ou quando for necessário a sua participação no trabalho a quente, né? Então, se ele tiver que ir lá participar na atividade, vai precisar de ter um segundo vigia, tá? Ou quando ele precisar se ausentar por um motivo qualquer, né? Então, vai precisar ter uma outra pessoa para substituí-lo. A área de trabalho apresente ali uma extensão acima de 10 metros de raio e 5 metros de altura, e ou possuir níveis diferentes. Às vezes o cara está executando atividade no alto, o cara está lá na plataforma, lá, acompanhando aquela atividade naquela plataforma, porém está sendo executada uma outra atividade em nível inferior ou nível superior, onde esse vigilante não consiga enxergar. Então, nesse caso, vai precisar de uma outra pessoa. E a área de trabalho se estenda até o outro lado da estrutura por causa de uma abertura ou passagem termocondutora. Por exemplo, a solda de uma tubulação, aquelas tubulações, tubulões, né? Aqueles tubulões lá, quando você vai fabricar um tanque de armazenamento de um produto inflamável, uma tubulação longa. Então, nesse caso, precisa-se ter mais de uma pessoa como vigia, certo? Em todas essas 4 situações, vai precisar ter uma segunda pessoa aí para vigilância contra incêndio. Bom, realização de trabalho a quente, tá, pessoal? Então, aqui mais algumas considerações importantes, ó. A execução de trabalho a quente só poderá ser liberada após implementação de todas as barreiras de controle contra incêndio e a eliminação de atmosfera explosiva quando ela existir, tá bom? Então, assim, aí você tem alguns modelos aí de barreiras de controle. Por exemplo, mantas, biombos anti-chama, com aquela manta anti-chama, sistemas de exaustão, né, que retira os gases inflamáveis de um determinado local, de uma determinada atmosfera. A própria insuflação de ar, né? Às vezes você usa o conjunto, insufla ar para você jogar ar limpo ali dentro, e você, às vezes, você só retira o ar por meio do sistema de exaustão, ou às vezes você usa os dois. Tanto você manda o ar limpo, quanto você retira o ar contaminado, tá certo? Então, o sistema de ventilação artificial. Portas de incêndio, né? Corta-chama, a gente chama de porta corta-chama, extintores de incêndio, hidrantes, né? Sprinklers, depende do tipo de área onde se vai executar a atividade. Tá? O que se usa muito hoje nas áreas onde você tem solda envolvida, operações com conjunto oxicorte ali, são as mantas anti-chama, né? Então, às vezes, o camarada está fazendo atividade no nível superior e tem pessoas fazendo atividade no nível inferior, ou tem ali no nível inferior alguma correia, por exemplo, de borracha, né, ou vulcanizado, uma correia com risco de inflamável, ali, de inflamabilidade. Então, se utiliza ali como proteção essas mantas ali anti-chama, tá certo? Para que os respingos ali não caiam sobre essas áreas com risco de inflamabilidade, tá bom? Então, toda atividade a quente só pode ser liberada, tá? Vocês aí, se vierem atuar como emitentes credenciados, eu sei que o nosso amigo aí, o Romualdo Vidal, já atua, né, como emitente credenciado, então, se for liberar atividade a quente, só pode preencher o anexo 3 lá, se todas, ou o anexo 12, né, no caso do PNR 31, né, se todas essas medidas de controle ali, as medidas adequadas para aquele tipo de trabalho a quente a ser executado, né, e aquela área onde ele será executado, eles estiverem implementados, né, eles serem existentes ali em loco, tá bom? Então, só assim, depois de constatado, é que você vai poder fazer a liberação, tá? A execução do trabalho a quente só poderá ser liberada após a implementação dessas barreiras, conforme nós já falamos, e a atmosfera explosiva for eliminada, né? No caso da utilização ali de sistemas de ventilação, no caso da lavagem, né? A chamada purga, a inertização do ambiente, tá? Caso seja necessário, né? E aí, quais exemplos de atmosfera explosiva poderíamos citar, né? Aí você tem aqui alguns exemplos: área classificada, torres de resfriamento, áreas de líquidos igníferos, de áreas de gases, tubulações de gás,
tanques de armazenamento de gás ou tantas outras aí existentes aí dentro dos ativos da Vale, tá? Pessoal, alguma pergunta? Nada? Tranquilo até então? Tranquilo de Carlos. Aí, se no final você puder passar esse conteúdo para a gente, acho que é bem legal, se for possível, claro, né? Claro. Inclusive, esse conteúdo ele é todo retirado do PRO 025.676, tá, pessoal? O PRO, esse aqui vem com uma didática mais bacana, né? Mais fácil de ler, tal. O PRO traz todas essas informações, mas eu compartilho com vocês sem problema nenhum, tá bom? Perfeito. Obrigado. Quando aplicadas, as atividades devem dispor de isolamento, né, com identificação. Aí tem ali as plaquinhas padrão que seguem o padrão do PRO 6218, acho que é 6218, se não me engano. Tanto tempo que eu não lido com esse PRO de isolamento, eu acho que é o 6218, tá? Então você tem uma plaquinha padrão ali, onde tem o nome da empresa, o contato do responsável, quanto tempo vai durar aquela atividade, tá certo? Então tudo isso tem que estar ali nas barreiras físicas, né? A área isolada com barreira física, barreira dura, com essas plaquinhas, informando também rota de fuga, tá? Então, sinalização, ventilação, exaustão e meios de comunicação, tá? Quando aplicável. E para tubulações que passam por um piso, de um piso para o outro, onde podem ocorrer aberturas no piso, deve-se garantir vedação com material isolante. Aí, no caso, seriam as mantas anti-chama, né? Todas essas barreiras de controle de riscos devem ser identificadas previamente na análise de risco da tarefa, conferidas no ato da emissão da permissão de trabalho seguro, tá bom? Então, todos precisa estar presente. Uma atenção aqui, ó, é proibida a realização de trabalho a quente quando os sistemas de combate a incêndio não estiverem funcionando, tá? Exceto quando forem adotadas outras medidas alternativas que venham a garantir o combate ao sinistro, tá? Então, se constatou lá que o extintor está inoperante ou que não há presença de extintor, você não pode nem liberar a atividade para ser executada. De Carlos, eu posso usar o extintor da área? Digamos que a contratada vai executar uma atividade num determinado ativo da Vale e ela esqueceu de levar o extintor dela. Eu posso usar o extintor da área? Ela poderá usar esse extintor? Olha, o ideal é que não utilize. O ideal é que cada empresa, cada equipe de execução tenha o seu equipamento específico. Por quê? Porque aquele equipamento ali ele foi configurado para atender a área. Qualquer tipo de incêndio na área? Claro, qualquer tipo de incêndio. Mas ele não foi dimensionado para atender várias equipes ao mesmo tempo. Então, ele é para atender um foco de incêndio ali num ativo daquela área. De repente, pegou fogo num painel, um pequeno foco de incêndio, você tem ali 1 ou 2 extintores para combater. Então, imagina se você tem 4, 5 empresas trabalhando e todas elas esquecem de levar o seu extintor. E aí, daqui a pouco, começa um princípio de incêndio aí em todas elas. Como é que 1 ou 2 extintores vai dar conta? Então, por isso que o ideal é que cada empresa leve o seu. Aí, imaginemos que chegou lá, teve um princípio de incêndio, o cara usou o extintor, não foi suficiente. Ele pode usar o da área, aí nesse caso não tem problema não, desde que comunique a área depois que foi necessária a utilização do determinado equipamento daquele ativo para que a área faça a substituição, ok? Tá bom? Então, ali está citando alguns desses equipamentos aí, desde mantas até extintor, bomba costal, tá? Nas operações que envolvem geração de gases em ambiente confinado, deve-se adotar medidas preventivas adicionais, conforme procedimento local, para eliminar riscos de explosão ou intoxicação do trabalhador. Aí são aquelas medidas contidas na própria NR 33, né, pessoal? Também no RAC 6, tá? Que são norma e RAC e procedimento Vale que tratam de trabalhos em espaço confinado. Então, áreas ali onde você tem insuficiência de oxigênio, ok? Então tem que verificar ali quais as medidas de controle mais adequadas para esse tipo de ambiente, tá? Porque às vezes o camarada vai executar um trabalho a quente num tanque, aí faz toda a inertização do tanque, a limpeza,
o tanque fica ali com deficiência de oxigênio. E aí o cara vai trabalhar lá dentro ainda, gerando gases que também são asfixiantes. Como é que ele vai entrar ali sem um sistema autônomo de respiração? Então tem que tomar todas essas medidas aí, não apenas o que está aqui nesse PRO, mas também o que se encontra na legislação, no caso NR33, e também no RAC 6 e no PRO aí de RAC 6, né? O PRO que complementa o RAC 6, tá bom? Se trata de espaço confinado. Então, materiais combustíveis devem ser removidos ou protegidos por um raio de aproximadamente 15 metros ao redor da área do trabalho quente, tá? Então, tem que haver essa proteção aí com essas barreiras ali, com mantas anti-chama, né? Contra respingos, contra projeção de fagulha, tá certo? De pelo menos 15 metros aí de raio, tá? Deve-se manter um vigia durante a realização de toda a tarefa no piso inferior, se houver essa interferência aí entre atividades, né? Bom, e mais que nós temos aqui, ó, algumas notas importantes, ó. Em locais que impossibilitam isolamento no raio de 15 metros, o mesmo deverá ser realizado considerando o layout local. Esse isolamento, né, tem que considerar o layout local, tá? Caso não seja possível você usar 15 metros de raio, né? Incluindo medidas de proteção de materiais combustíveis através de mantas anti-chamas adequadas. Então, durante a análise de riscos, deve ser avaliada a necessidade de aumentar este raio, considerando cenários adversos, né? Por exemplo, ventos fortes. Tá? Se houver, então, pode-se aumentar o raio caso seja tecnicamente viável, né? Ao manusear produtos químicos inflamáveis, deverão ser observadas as instruções de segurança na FISP, né? Que é a ficha de informação de segurança do produto químico. Ali também traz informações importantes com relação a tratativas para eventos indesejados, caso ocorra com aquele produto, inclusive medidas de mitigação e combate a incêndio, tá? E todos os executantes de trabalho quente deverão portar os EPIs específicos conforme a análise de risco e a matriz de EPI local, caso haja, né? Considerando todas as interfaces da atividade, por exemplo, atividades sobre cabeça, né? Um capacete, óculos, ou às vezes uma atividade aí com oxicorte, onde você tem a luminosidade excessiva, um óculos com proteção ultravioleta, né? Sistemas de respiratórios, né? Autônomos, conforme eu falei para vocês, com cilindro de fuga, dependendo do local onde for executar a atividade. Então, esse tipo de equipamento específico que tem que estar previsto na análise de risco da tarefa. Tá? Áreas controladas, algumas considerações, né, sobre áreas controladas para o trabalho quente, tá? Essas áreas deverão possuir, ó, aí tem várias recomendações aqui, ó, né? Isolamento para que não haja projeção de borras e fagulhas, né? Distância de no mínimo 10 metros da passagem de pessoas, exaustão de fumos metálicos se não houver ventilação natural, então tem que usar um sistema de exaustão ali sobre a solda executada, né? Estrutura de trabalho como bancada, por exemplo, armário anti-chamas para a guarda de materiais inflamáveis. No uso de cilindros de gás, os mesmos devem ser isolados do risco de projeção de fagulhas, possuir proteção por sprinklers, caso as paredes e teto sejam de materiais combustíveis, né? Vocês sabem muito bem que aqueles sprinklers são aqueles sistemas de combate a incêndio que ficam nos tetos das edificações, tá? Certificar que eles sejam classificados e dimensionados conforme o risco, né? Os extintores, no caso, extintores extras, caso necessário, avaliar em conjunto com a brigada local a quantidade de pontos onde deverão ser instalados os extintores extras, né? Caso não exista anteparo ou barreira adequada, certo? Então, essas áreas controladas. Vou dar um exemplo para vocês de área controlada com essas características aqui para trabalhar quente. Oficinas, tá? Oficinas de manutenção. Então, se vocês entrarem na oficina de manutenção, seja elétrica ou seja mecânica, vocês vão perceber que todas essas recomendações, ou pelo menos a maior parte delas, vai estar presente ali nesses ambientes, tá certo? Então, com relação à operação e manutenção, né? Realizar, né, inspeções nas áreas designadas, isso cabe ao pessoal de operação e manutenção, tá? PCM. Então, realizar inspeções nas áreas designadas para o trabalho quente, de forma a manter essas áreas livres de materiais combustíveis. Cabe a eles fazer isso. Muita gente acha que isso é
do time, cabe ao time de segurança e saúde, não é, tá? Só empresa pequena, onde o time de saúde e segurança tem que ficar fazendo esse papel, mas isso em empresas grandes, cada área é responsável pelos controles ali, pelas inspeções, pelas rotas ali que eles precisam criar, tá? Inclusive pela segurança do local e das pessoas que atuam ali, e realizar, no mínimo, inspeções mensais, mantendo registros conforme estabelecido no procedimento de inspeção local ou nas rotas de inspeção, conforme eu acabei de explicar para vocês aqui, tá? Anexos de controle de registros, tá? Então, nós temos aqui, ó, vários anexos dentro desse PRO. Então, você tem o anexo 1, que é o modelo de checklist de ferramenta mensal, que a gente já viu. O anexo 2, que é o modelo de inventário de localidades de trabalho a quente, onde cada área pega esse modelo e cria seus inventários lá, de acordo com as características e classificação das suas áreas. O anexo 3, que é a autorização para a realização do trabalho a quente, que é um dos documentos utilizados em áreas controlada ou não controlada, pessoal? Esse anexo 3 aí. Queria que vocês me ajudassem. Refresca a minha memória aí, por favor. O anexo 3 a gente utiliza em áreas onde se realiza trabalho a quente, áreas consideradas controladas ou em áreas não controladas? Não vou nem responder, porque tá muito fácil essa questão aí. Tá muito fácil? Responda Tá a si muito... mesmo, não tem problema não. Rapaz, é muita informação, cara. Eu acredito que não áreas controla. Não, não. controladas. Na verdade é não controlada. A controlada acho que exige mais coisa, né? Não, na verdade você Não, é acertou. controlado. É Você controlado. deu, É não controlada. controlada, não Não controlada. controlada, né? Ah, Por quê? Porque a área controlada, pessoal, ela é uma área construída para realização de atividade a quente. Por exemplo, os pipe shops, eles são ah, áreas já construídas com esse fim, tá? Então ali você tem uma série de medidas de controle ali, onde alguns outros controles adicionais muitas vezes não se fazem nem necessários. Tá? Agora, áreas não controladas, onde você tem um risco maior de incêndio, tá? Aí sim, de inflamabilidade, né? Aí nesse caso sim, além do checklist de ferramenta que o usuário lá, o operador, né, o executante vai ter que fazer, vai precisar ter também o anexo 3 aí, que deverá ser emitido pelo emitente designado de PTS. Normalmente é ele que emite também. Tá? Então você tem que ter bastante atenção nisso aí, para você saber quando que você vai ter que emitir o anexo 3, entender quais as situações. E os anexos do PNR 31, que seria a PTS, aí você vai avaliar junto com o executante, de acordo com a atividade, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo 13 lá do PNR 31, tá certo? Mas o perfeito. anexo 3 aí foi feito para áreas não controladas, Então tá? ficou clara a tua explicação agora, Ed Carlos. O anexo 4, modelo de material para capacitação de noções básicas de prevenção e combate a incêndio, é um modelinho básico que vem trazendo ali, é um treinamentozinho básico, né? Um grupo de slides que vem trazendo ali quais as classes de incêndio, os tipos de incêndio, quais as classes de equipamentos de extinção, tá? Então, assim, é um negócio bem básico mesmo. O anexo 5 é o cheque de procedimento, que é para checar se esse procedimento está condizente ou não, né? O anexo 6, o modelo de placas de sinalização, conforme essas que vocês estão vendo aí da direita para a esquerda na tela de vocês. O 7 é o inventário do PCO e insumos da pilotização tubarão. E aí vem só inventário aí, tá vendo? Do 7 até o 11, aí, o 11º, tudo inventário, tá? Para cada área aí, ó. Usinas 5, 6 e 7, usinas 3 e 4, usina 8, tudo mastigadinho, tá? O anexo 12 é o modelo de checklist de ferramenta diário, tá? Normalmente o pessoal usa o anexo 1. O anexo 13 é o inventário do porto da unidade Tubarão, também aquele inventário lá que vem trazendo ali as áreas com risco de inflamabilidade, né? Áreas controladas e não controladas ali também no porto. E o anexo 14, o inventário do complexo de Brucutu, né? Águas limpas e usinas. Então você tem uma porrada desses anexos aí, trata-se de inventários de áreas específicas, né? E outros aí são anexos que se utiliza dependendo
do tipo de trabalho que vai ser executado. Bom? Aí mais um aqui, mais outro. Né? Então, são 17 anexos. Né? Para saber sobre o tempo de retenção de cada anexo e demais informações de controle dos registros, consulte o item 9 do PRO 25676. Tá certo? E aí, esse item 9 está lá no próprio procedimento e vem dizendo o tempo mínimo de retenção de cada anexo preenchido, tá, pessoal? 30 dias aí, basicamente falando, pelo menos para a maioria deles, 30 dias, tá? Pessoal, nós estamos chegando ao fim do treinamento. Foi um treinamento bem pedagógico, né? Apesar de ele ser um material andragógico, ele não trazia muito texto, mas eu tive que ler aqui para vocês, porque é uma aula que está sendo gravada, tá certo? Esse material não vai servir apenas para vocês, ela vai servir também para outras pessoas que precisarem desse material, tá certo? Vocês aí foram os precursores aí do projeto piloto, tá? E aí a pergunta que vem aqui no último slide. Alguma outra dúvida ou consideração? Tem alguma outra coisa que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que gostariam de colocar? Se eu não souber respondê-los agora, certamente eu vou buscar a resposta e me comprometo a entregar para vocês depois. Ô, de caso, perfeito as tuas colocações. Agora é pegar o PRO e ir para a prática mesmo, de amadurecer, né, cara? Eu já li o PRO, agora o teu treinamento também, ele agregou bastante a nível de conhecimento, né? Agora é partir para cima, né? Maravilha, tá? Aí, pessoal, aqui vem trazendo aquele treinamentozinho que eu falei para vocês, a questão do treinamento de combate a incêndio. A gente não vai ficar muito focado nisso, tá? Percebam que é um treinamentozinho bem básico, vem falando ali do como é que se forma o fogo, né? O que você precisa ter para ter fogo. A gente tem o que a gente chama de triângulo do fogo, né? E aí você tem aí os tipos de combustível, os materiais os combustíveis líquidos, sólidos, né, combustíveis gasosos, né? Então você tem aí o sistema de reação em cadeia, né, que nada mais é do que o início do incêndio propriamente dito. Eu estou passando aqui de forma bem rápida para a gente poder não gastar muito tempo com isso, tá bom, pessoal? Porque, como eu disse para vocês, é um treinamento básico mesmo, só para informar para vocês os tipos de incêndio e os tipos de controle que a gente tem, né? Por exemplo, nós temos aí um tipo de controle chamado isolamento, que é quando você isola um dos 3 elementos do fogo, tá? Você, por exemplo, está pegando fogo numa cadeira numa sala com várias outras cadeiras e mesas de madeira. Se você conseguir tirar a cadeira em chamas e colocá-la no lugar isolado, o fogo não vai se propagar para as demais, né? Então a gente chama isso de método de isolamento, tá? Okay? Aí temos também o método de abafamento, que esse aí atua mais no comburente, que seria aquele, né? O gás, o ar atmosférico, né? Não é o gás, é o ar atmosférico, tá? Que faz com que a chama permaneça acesa. Então, quando você abafa o fogo ali, você, por exemplo, joga uma manta anti-chama em cima de alguma coisa que está pegando fogo, a tendência é você cortar ali o oxigênio, cortando o oxigênio, você elimina também o fogo. Porque você eliminando um dos 3 componentes do triângulo do fogo, você vai estar eliminando o fogo deixa de existir. E, por fim, o resfriamento, né? Que é aquilo que normalmente os bombeiros fazem, né? Que é pegar ali a mangueira em forma de neblina, né? E ficar molhando estruturas que estejam pegando fogo ali, até que aquelas estruturas se resfriem e o fogo venha a se extinguir. Bom? Que mais aqui? Então, tem aqui os principais métodos aqui de controle de incêndio, tem aqui as classes de incêndio, né? Então, você tem extintor para cada classe de incêndio. Então, você tem incêndios aí, que vão pegar em materiais sólidos, materiais combustíveis, líquidos, né? Equipamentos elétricos, materiais como alumínio, por exemplo, e antimônio, que são inflamáveis, que são chamados materiais pirofóricos, e materiais ali como óleo quente, né? Por exemplo, que pode gerar uma alta ignição ali e gerar fogo, dependendo da temperatura do óleo, tá? E cada classe de incêndio tem sua classe de extinção, né? Então, você tem aí
um incêndio classe A, tá? E aí fala qual o tipo de incêndio que normalmente ele materiais sólidos, tá? E você utiliza aí o método de extinção principal, seria o resfriamento, e às vezes o abafamento por jato pulverizado, tá? Os incêndios de classe B, que seriam os incêndios, né? Os fogo em combustíveis líquidos inflamáveis, queima ali na superfície e é extinto pelo método de abafamento, tá? Extintores, por exemplo, de pó químico seco, né? São muito utilizados para incêndios classe B, né? Extintores de água pressurizada, né? H2O pressurizado, para incêndios de classe A. Incêndios de classe C, você pode utilizar aí, né? Que são aqueles incêndios em equipamentos energizados, elétricos, né? Energizados, né? Então, você pode usar aí o extintor tanto de pó químico, não é o mais adequado porque ele pode danificar um equipamento que talvez tenha uma recuperação, né? Por exemplo, placas e circuitos elétricos, e ele pode também, mas ele também é muito eficaz para poder atuar nesse tipo de incêndio. E também tem o que a gente chama de dióxido de carbono, né? Que é aquele extintor de gás gelado, né, que é o ideal aí para esse tipo de incêndio, tá? E os incêndios de classe D nunca pegam materiais pirofóricos que a gente chama, né? Então, assim, são difíceis de serem apagados e são extintos pelo método de abafamento, né? Que é quando você elimina ali o comburente e resfria também ali você consegue resfriar também a estrutura ali, fazendo com que o incêndio ele seja extinto, tá? Esse aqui de óleo e gordura quente, né? Caracteriza-se pelo fogo em óleo e gordura em cozinhas, né? São difíceis de serem apagados também. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento e nunca deve ser utilizado extintores de água ou espuma. Por quê? Porque a água fria em contato com a gordura quente, por exemplo, ou qualquer outro material quente, como, por exemplo, aço líquido ou ferro gusa, né? Em altas temperaturas, pode gerar uma reação em cadeia e uma explosão, tá? Projetando esse material incandescente para tudo quanto é lugar, né? Então, aqui vem falando de alguns tipos de equipamentos de combate a incêndio, né? Extintores, hidrantes, mangotes, centrais de alarme, alarme de incêndio, iluminação de emergência, sinalização de emergência, chuveiros tipo sprinklers, né? Por aí vai, né? E aqui vem trazendo um ramal 5442 para comunicar falhas ou desvios encontrados. Esse é ramal do bombeiro, tá? Industrial. Porém, se houver qualquer tipo de ocorrência envolvendo incêndio, é 111 em Tubarão, tá? Ou 3333-5190. E se você não tiver em Tubarão, estiver em uma outra unidade, tem que procurar conhecer os números de emergência de sua unidade e fazer uso desses contatos aí, caso aconteça qualquer sinistro fora de controle, tá? Uma outra coisa importante também é nunca tentar fazer algo que esteja fora das suas atribuições, tá? Tem gente que nunca pegou no extintor, não sabe nem como é que usa. Tem gente que já tem certo conhecimento, já participou de treinamento de brigada, né, de brigada de emergência, de princípio básico de combate a incêndio prático, né, com prática. Então, se você tiver treinamento prático, pode fazer uso. Se você não tiver ou não tiver certeza do que está querendo fazer ou do que tem que ser feito, liga para os ramais de emergência, tá bom? Aciona as equipes de emergência, deixa com que eles atuem aí para poder você, em cima de um problema, não gerar um outro, principalmente colocando sua vida em risco ou vida de outras pessoas, tá bom? E aqui vem falando aqui os tipos, as classes de incêndio, os tipos de extintores que poderão ser utilizados, tá? De acordo com cada classe. Isso vai estar no material, tá, pessoal? Como vocês podem ver, e isso vai estar disponível a vocês aí dentro do material quando eu compartilhar com aqueles que quiserem, tá bom? Manutenção e cuidados de extintores, isso aqui é feito pelo bombeiro industrial, tá? Na Vale, então isso aí vocês não precisam ficar preocupados, porque quem faz esse tipo de manutenção, substituição, é sempre o bombeiro industrial, tá? E o mais importante é saber utilizar esses equipamentos e se, caso não tenha, tá? Só reforçando a minha fala ali de trás, caso você não tenha certeza do que deverá ser feito,
ou como fazer uso desses equipamentos, né? Liga para os ramais de emergência e aguarda a emergência chegar em local seguro, tá bom? Beleza, pessoal? Eu acho que no mais era isso, tá? Espero que não tenha ficado dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês poderão estar consultando o PRO 025-676, tá? Ou esse material aqui que a gente vai disponibilizar àqueles que quiserem que a gente distribua ele aí. Eu não vou dizer que eu vou mandar para todo mundo, porque às vezes o Romualdo quer, mas os demais não querem. Então, assim, quem quiser, me peça via Teams ou me peça via Zap, que eu mando para você sem problema. Tudo bem? Tá certo? Uma dúvida aí, ô de Carlos. Coisa Opa, rápida, fica à vontade. tá? No caso aqui dentro da área industrial, se eu tiver em campo e tiver um princípio de incêndio, qual a atuação que eu devo tomar? Eu posso promover o primeiro combate ou antes de promover esse combate eu tenho que acionar a ajuda, a brigada ou quem quer que seja? Dependendo do tipo de incêndio, da proporção e da sua capacitação, tá? Tiver certeza do que você vai estar fazendo, você pode sim dar o primeiro combate, tá? Então, eu sei usar um extintor, sei que o extintor que eu tenho aqui é apropriado para aquela classe de fogo. Então, você pode chegar lá, retirar o extintor com cuidado, ir lá e tentar dar o primeiro combate. Se você percebeu que deu o primeiro combate ou que o incêndio já se alastrou e você não consegue mais a partir dali atuar, não vá. A recomendação é que você não se exponha, mas que ligue para os ramais de emergência, informe o que está ocorrendo. Se conseguir ajudar o pessoal a se retirar do local para o ponto de encontro mais próximo, faça isso, tá? E aguarda aí o combate chegar, tá? Os profissionais aí, os bombeiros, tá? O pessoal de Perfeito, perfeito. brigada, tá Perfeito. Eu estava bom? com essa dúvida que eu fiz um treinamento há um tempo atrás com outra pessoa e a instrução dela foi que acionasse a brigada primeiro para depois você fazer o combate. Achei. De repente mudou, né? Sabe como é que é? Velho é uma tristeza, né? Mas tá bom, muito boa a Não. tua explicação, teu treinamento aí de Carlos. Ok, ok. Vou agradecer, tá, ô Romualdo? Agradecer aos demais aí a paciência, a participação, tá bom? E quem quiser, eu sei que o Romualdo já quer o material. Vou compartilhar com o Romualdo via Teams, tá? Os demais, se quiserem, é só me acionar via Teams aí, que eu mando para você sem problema nenhum, tá bom? Tá bom, Ah, boa querido? Um tarde, abraço. boa tarde, Carlos. Para mim pode mandar também, Marcelo. Tá ok. Pessoal, Ok? eu vou encerrar a gravação agora, tudo bem? Ok, perfeito. Ok, Oi, um Carlos, abraço a todos. o form Diga. foi enviado? Isso que eu ia Você vai enviar? Vou falar. postar agora, tá, pessoal? Vou Tá postar o bom, Forms aí agora, tá bom? Preenchendo o Forms, você tá liberado, tá? A beleza. gente vai precisar, eu vou precisar de caso da certificação do registro. Você envia depois pra gente ou A gente, disponibiliza? a gente manda a lista de presença depois, sem problema. Tá bom, querido. Obrigado, um Tá? abraço, hein? Valeu, um Até abraço, mais, gente. galera. Não saia sem preencher o Forms, hein? Tá, Eu vou postar perfeito. ainda, tá bom? Valeu, valeu.